amigos e amigas. Hoje nós vamos conversar sobre Mr. Mercedes, de Stephen King, uma publicação da editora Suma, o primeiro livro da trilogia Bill Hodges. Quem está aqui acompanhando o meu canal, o canal Filósofo dos Livros, já está sabendo que nesse mês eu me propus a realizar o projeto Holly, que consiste em conhecer aprofundadamente a Holly. Quase que não saiu esse aprofundado. Mas é o seguinte, realmente eu estava com aquela expectativa de conhecer a Holly. Mas eu já vou adiantar para vocês que me frustrei um pouquinho com essa personagem. Mas, em compensação, amei demais o Bill Hodges. Achei aquele personagem incrível e, sobretudo, eu amei o vilão da história. Porém, todavia, contudo, quero lhes dizer o seguinte: não vou tirar nenhum ponto do livro pelo fato de não ter ainda me simpatizado com a Holly nessa obra. Afinal de contas, olha só o que aconteceu. Eu conheci a Holly no livro Com Sangue, que é um livro bem posterior, ou seja, eu acabei lendo essa história na ordem errada. Aí, quando eu vi a Holly, eu fiquei fascinado por ela. Aí o que eu fiz? Quero saber mais sobre ela, especialmente porque fiquei sabendo naquele momento que havia outros livros que falavam dela, livros que foram escritos anteriormente. E para aguçar a minha curiosidade, agora no dia 5 de setembro, vai ser lançado um livro Holly, que é especificamente falando da personagem. Então eu tinha todos os motivos para ler. Só que aí eu fui entender o seguinte: a Holly, ela é uma personagem que cresce ao longo das tramas, ao longo da trilogia, ao longo do Outsider, para chegar no Com Sangue. E eu acredito que no livro específico dela, ela vai estar assim, bombando. Então o autor, ele não tem culpa que eu li o livro na ordem errada, porque ela vai amadurecendo. Mas, de qualquer forma, eu penso, para quem não estava querendo conhecer outros personagens, que estava realmente querendo se aprofundar na personagem, a leitura não deixou de forma alguma a desejar. Porque os personagens desse livro, do Mr. Mercedes, realmente são incríveis. Pode comprar e ler sem medo, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bem, como é que começa essa história, né? Vamos agora voltar para o livro específico e falar sobre o que está rolando aí no Mr. Mercedes. A história, ela é um pouquinho diferente dos livros de investigação que eu particularmente costumo acompanhar. Geralmente nesses livros nós temos o crime, aí surge um detetive que quer investigar e descobrir quem é o vilão. E a gente fica acompanhando as investigações até que a identidade do vilão é desvendada. Aqui em Mr. Mercedes a coisa é um pouco diferente. Logo no início da trama, nós já sabemos quem é o vilão. O Stephen King, ele não faz nenhum mistério, ele já entrega de pronto quem é a pessoa. Então aí, qual é a graça? A graça é a gente ver o detetive investigando e as ações aí do criminoso ao fugir, ao enrolar o detetive e também a cometer alguns crimes. Para melhorar um pouquinho a minha explicação, que talvez esteja um pouquinho enrolada, vou dar um pequeno retorno. Na realidade eu não enrolei nada, gente. Foi tudo de maneira proposital. Estou igual o vilão aqui da história, enrolando o detetive para depois, quem sabe, entregar o ouro. Não vou entregar o ouro, porque entregar o ouro é spoiler.
E aqui nós temos resenha sem spoiler. A trama, ela vai começar mostrando um grupo de pessoas que estão aí procurando emprego na madrugada. Então, elas estão aí necessitadas, carentes de dinheiro, passando por dificuldades. Tá do jeito que o brasileiro vive aqui em nosso país. Apesar da história passar lá fora, as coisas aqui, ó, não estão muito diferentes da realidade brasileira. Então eles acordam na madrugada, dormem... Acordam não. Eles estão ali na madrugada, dormindo nas calçadas, aquela coisa. A pessoa chega lá, às vezes não vê os que chegaram antes, fica feliz. Olha, fui o primeiro, mas na realidade não fui o primeiro, porque já tem uma cambada ali deitada na calçada. E aí vai. Os personagens aí dessa primeira cena são muito bem descritos. Tanto é que eu tive a impressão de que dali, dessa primeira cena, sairiam personagens principais. Eu ainda não tinha noção de quem seria o principal nessa trama. Só estava em busca da Holly. E a cena, assim, ela é tão bem descrita que eu pensei, nossa, que personagens legais, etc. Eu estava bem animado com os personagens. Eu criei um vínculo, um sentimento. Até que esses personagens que estavam ali na fila, sofrendo... Esses personagens porque eu estava me identificando, porque sou brasileiro, né? Fazer o quê? E já passei por situações semelhantes. São atropelados por alguém que dirige uma Mercedes. E praticamente uma porção de feridos e a maioria mortos. Triste, não? E pra mim foi muito triste, porque eu já estava afeiçoado a esses personagens. Aí pula para a cena seguinte, em próximo capítulo, e nós vamos nos deparar com um detetive aposentado, o Bill Hodges. E nós vamos descobrindo que o Hodges, ele foi um grande detetive. Ele desvendou uma porção de casos e quando ele se aposentou, ele foi bastante homenageado. Aí o Hodges está ali curtindo a sua aposentadoria quando ele recebe uma carta, uma mensagem de alguém se identificando como Mr. Mercedes. O Mr. Mercedes foi o cara que atropelou todo mundo. E o Mr. Mercedes, ele provoca o Hodges dizendo o seguinte: olha, você teve tantas assim vitórias, foi homenageado, mas você não me descobriu, eu saí ileso. E é isso que acontece. Em meio a tantas vitórias do Hodges, do detetive, o Mr. Mercedes não foi descoberto. Só que a raiva do, do Mr. Mercedes, que nós já de pronto, no seguinte capítulo, já descobrimos que ele se chama Brad, é que o Hodges foi homenageado, enquanto ele, o Brad, que fez o grande crime, que matou várias pessoas, que fez sofrer, estava ficando esquecido. Então o problema do Brad não é que ele estava querendo realizar um novo crime, outra coisa, mas ele queria ter um reconhecimento. O Brad, ele tem uma coisa doentia que é alimentada pela sua vaidade. Então, com muita raiva, ele manda essa carta ao Hodges, tentando fazer com que o Hodges se suicide. Essa é a intenção. Acabar, destruir, mostrar que ele é o cara da história, porque ele é o grande criminoso. O Hodges fica meio que impressionado, ele fica meio abalado por conta dos crimes. A gente entende a frustração de não ter conseguido e, por conta disso, ele resolve investigar por conta própria quem é o assassino, quem é o Mr. Mercedes. E aí, como eu já mencionei, a trama toda vai girar em torno disso. O Hodges atrás e o Mr. Mercedes ali fugindo. Só que, ao desenrolar essa trama, veja bem o que acontece. O Hodges, ou melhor, o Brad,
ele fica um pouco incomodado com algumas coisas e meio que novos crimes acontecem. Alguns crimes planejados e outros assim por acidentes, porque ele acaba errando. Nesse momento aí do desenrolar da trama, o Rhodes, que estava assim muito interessante para mim, começou até a perder um pouco de vibração, assim, de uma coisa atrativa para mim. De repente, o Brad ficou um pouco mais interessante por conta da sua mente doentia, por conta da sua inteligência, só que também o Brad, ele é um personagem que eu diria um tanto controverso. Tem horas que ele me parece ser muito, mas muito inteligente. Mas tem momentos que ele se atrapalha e ele dá cada burrada. Ou seja, ele é aquele personagem doente com altos e baixos. E além da sua maldade, nós vamos percebendo essa coisa, essa loucura dele que atrapalha um pouco o seu desenvolvimento, a sua inteligência. Como um personagem que não regula bem, eu diria que o Brad é muito, mas muito interessante e ele instiga a nossa curiosidade a querer saber o que esse homem vai fazer, o que ele está pensando, o que ele está sentindo na vida. Enquanto isso, o Rhodes fica naquela coisa, né? Que será que vai conseguir encontrar esse vilão? O Brad, ele tá indo tão bem nas suas fugas, no seu jeito, na enganação. Aí tem momentos assim que o Rhodes até faz umas coisinhas bem interessantes que deixam aí o o Brad fulo da vida. Eu diria que em Mr. Mercedes nós temos realmente uma caça de gato e rato, mas muitas vezes a gente não sabe quem é realmente o gato e o rato. Para ajudar o nosso Bill Hodges, nós vamos ter mais dois personagens. O primeiro é o Jeremy, um adolescente que ajuda o Hodges por ter conhecimentos de computador. O Hodges é aquele policial aposentado que não tem muita familiaridade com a internet, com essas coisas aí das redes sociais. Ele entende, mexe um pouquinho, mas é bem básico. Quem realmente aí é a grande força no sentido de investigar por meio dos computadores das redes sociais é esse garoto. E depois surge a Holly. Aí eu diria que eu me decepcionei porque eu não imaginava que a Holly tivesse problema. A Holly tem problemas e assim, agora eu tô bem curioso para saber como é que é essa mulher que começa com tantos problemas ao ponto de ficar tomando remédios, ela vai ter essa evolução que se torna assim uma mulher tão forte. Então, ó, apesar de ter me frustrado com ela, eu tô bem curioso para ler as continuações e acompanhar todo o processo de desenvolvimento dela. Mas apesar dela ter essa coisa aí dos problemas, desse negócio de tomar os seus remedinhos, ela já se apresenta como uma mulher muito inteligente que manja também dos computadores e é uma grande força aí pro Jeremy, que tá sozinho nas investigações das redes sociais, da internet. Juntos, os três vão continuando essa investigação de uma maneira assim muito legal, muito bem bacana, enquanto o Brad, ó, tá mandando bem aí com seus crimes, com as suas fugas, etc. Como esse livro vai acabar, isso já não posso falar, porque o objetivo aqui é não dar spoiler. Mas olha, eu tenho certeza que você vai se surpreender com essa história. Não é à toa que o Stephen King, ele é um dos melhores autores da atualidade. Então, sem sombra de dúvidas, apesar de algumas frustrações,
Eu classifiquei essa obra com 5 estrelas e eu aposto que você, ao ler esse livro, você também vai gostar. Agora conta aí pra mim, mas antes de contar o que eu vou pedir, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para acompanhar, porque o Projeto Holly vai continuar e nós leremos juntos, porque quem está aí me acompanhando está lendo as continuações dessa obra incrível. E com certeza esse espaço desse vídeo não é um espaço apenas para eu falar, mas é um espaço, aí vai entrar o meu pedido, para vocês também colocarem as suas opiniões. Diga aí o que acharam da resenha, se já leram o livro, se querem ler. Aproveite esses comentários, vamos trocar experiências e formar uma comunidade de leitores. Ok? Posso contar aí com vocês? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água, um joinha, não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!